Oi, aqui é a professora Poliana e hoje eu trouxe para vocês um simulado sobre a LDB com questões da VUNESP. Todas as questões foram retiradas de provas anteriores da VUNESP. Então, esse vídeo é para você que quer gabaritar nas questões da LDB. Vamos fazer esse simulado juntos, onde eu trago a questão e onde está a resposta no capítulo ou no artigo da lei. Vamos ver quais as questões que são cobradas no concurso em relação à LDB. Antes de seguirmos com o simulado, se você está gostando dos conteúdos do canal, compartilhe, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Vamos para a primeira questão. Da VUNESP, no ano de 2022, da Prefeitura de Bebedouro. 1. A presença nos dias letivos garante o acompanhamento do ensino com mais facilidade pelos alunos e evita frustrações causadas por atrasos com relação aos demais colegas. Toda unidade escolar deve zelar pela frequência de seus estudantes, controlando-a. Tal fato é tão importante que os artigos 24, inciso 6 e artigo 31, inciso 5 da LDB exigem uma frequência mínima do total de horas de... Essa é uma questão que sempre está nos concursos. É importante que o professor saiba da importância da assiduidade da criança em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos ver os artigos 24 e o 31 da LDB. O artigo 24, ele vai falar sobre o ensino fundamental. E o artigo 31 é sobre a educação infantil. Aqui na pergunta está perguntando dessas duas etapas, do ensino fundamental e da educação infantil. Vamos ver o que diz a lei. Então, no artigo 24, ele tem até uma redação nova do ano passado, 2024, que vem falar também do aumento da carga horária para o ensino médio. 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e 1.000 horas para o ensino médio, distribuídas por no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Era 800 horas para toda etapa da educação básica. E aí depois, ano passado, eles aumentaram o ensino médio para 1.000 horas. 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas, C. Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato, e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. 6. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação.
Então, aqui no ensino fundamental são 75% a frequência mínima. Agora, vamos ver na educação infantil, artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diária para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, no ensino fundamental é 75% e na educação infantil o mínimo é 60%. Então, qual que é a resposta aqui da questão número 1? D. 75% no ensino fundamental e 60% na pré-escola. Aqui eu vou fazer um adendo nesse artigo 31 da educação infantil, que tem outras questões que as bancas também costumam perguntar em relação à quantidade de horas que a criança tem que ficar na escola. O mínimo são 4 horas diárias. 4 horas é considerado turno parcial. E jornada integral, 7 horas. Então, 4 horas é o mínimo, 7 horas já é considerado jornada integral. Então, vimos aqui que a resposta é a número D. Vamos para a questão 2. Também a mesma prova, né, de 2022, a Prefeitura de Bebedouro. Dentre os princípios e os fins da educação nacional, listados no artigo 3º da LDB, inclui-se o princípio de que o ensino será ministrado com a garantia de gratuidade em estabelecimentos oficiais e ou privados, b. modelo meritocrático que promove competição entre os estudantes em função de seus méritos, aptidão, trabalho, esforços, competências, c. sistemas gestão administrativa centralizados nos sistemas de ensino público. D. Consideração à diversidade étnico-racial. E. Singularidade de ideias e de concepções pedagógicas governamentais. Então, aqui está perguntando sobre os princípios. Os princípios, eles também são muito cobrados nas provas de concurso público. Para esse simulado, eu procurei separar as questões que são mais cobradas nas provas. Então, vamos ver quais são os princípios da educação listados no artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação. Então, todos esses são princípios. Vamos voltar na questão? Qual dessas respostas é um princípio? Vamos ver. D. Consideração à diversidade étnico-racial. Vamos para a questão 3, do ano de 2022, na Prefeitura de Francisco Morato. Sobre o ensino religioso, aponte a alternativa que condiz com o que estabelece o artigo 33 da LDB.
Tornou-se, a partir da promulgação da lei, obrigatória a matrícula no ensino religioso nas escolas públicas de ensino fundamental. B. Os sistemas de ensino ouvirão entidades civis de diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. C. As disciplinas de ensino religioso devem ser oferecidas no contraturno, dada sua natureza extracurricular. D. O ensino religioso da escola pública deve se orientar pela convicção religiosa da maioria da comunidade a que ela atenda. E. O ensino religioso na escola pública deve ser conduzido por orientadores religiosos, integrantes de igrejas ou entidades religiosas. Esse é um tema bem polêmico, né? Porque se a escola é laica, como que pode haver ensino religioso? Vamos ver o que diz a lei. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa, então veja, lá tem uma das opções dizendo que é obrigatório, e não, matrícula facultativa. É parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, assegurado respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Proselitismo significa a tentativa de persuadir, de insistir, convencer alguém a. Então, vedada qualquer forma de proselitismo. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Vamos ver qual é a resposta desse daqui. B. Sistemas de ensino ouvirão entidades civis de diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Questão 4, no ano de 2020, na Prefeitura de Santo André. Segundo o artigo 31 da Lei Federal, LDB, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, a avaliação na educação infantil. Então, está perguntando sobre a avaliação na educação infantil. Como que deve ser? A. Enfoca o desenvolvimento das competências emocionais da criança. B. Ocorre mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. C. Deve evitar estereótipos e apresentar parecer conclusivo em forma de nota. D. Tem como objetivo a promoção para o acesso ao ensino fundamental. E. Requer a aplicação de provas de conteúdo específico, uma vez ao ano. Vamos ver o que diz o artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras: avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Carga horária mínima de 800 horas, distribuídas em 200 dias. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas, turno parcial, e 7 horas para jornada integral. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar exigida, a frequência mínima de 60%. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Então, veja que a nossa primeira questão também foi sobre esse artigo, só que estava perguntando em relação à frequência da criança, né, que era a frequência mínima de 60%. Aqui está perguntando sobre avaliação. Como que deve ser a avaliação? Vamos ver a resposta? Resposta B. A avaliação ela ocorre mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Está aqui no inciso 1, né? Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. A questão 5 ela é do ano de 2023, da Prefeitura de Guarulhos. A LDB estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Conforme o artigo 11 desta lei,
Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade ao ensino fundamental é uma incumbência de quem é a responsabilidade? A, dos estados, B, dos municípios, C, do Distrito Federal, D, da União e dos estados, ou E, dos estabelecimentos de ensino. Vamos ver o que diz o artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos estados. Então, o artigo 11 ele já respondeu, né? É o município que é responsável pela educação infantil e o ensino fundamental. A prioridade é do município. Resposta B. Vamos continuar lendo esse artigo porque ele é importante e tem bastante perguntas sobre ele também nas provas. 2. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. 3. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. 4. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do sistema de ensino. 5. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a educação infantil, o ensino fundamental é prioridade do município. 6. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, permitindo aos respectivos professores, em trechos autorizados, o uso de assentos vagos nos veículos. 7. Instituir na forma da lei de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Então, esse é o simulado que eu preparei. Busquei trazer as questões que mais caem nos concursos. Espero que vocês tenham bons estudos.